Então, nesse vídeo a gente vai ver como construir a perspectiva de dois pontos de fuga, que é o terceiro tipo de perspectiva que a gente vai aprender. Embora pareça um pouco mais difícil, o desenho fica mais real. Então, se alguém já leu o procedimento lá de construção da perspectiva, a primeira dificuldade que encontrou é que vai perceber que não vai caber na folha. Então, é muito simples. Vocês vão colar a folha A3 na prancheta e já fiquem com duas folhinhas extras, porque a gente vai utilizar elas. O primeiro passo diz para a gente traçar uma linha, que pode ser mais ou menos no meio da folha. E essa linha, ela tem que ter um comprimento de 60 centímetros lá de escala real, tamanho real, escala 1:1, porque é 60 centímetros na régua comum. Então, a gente já vai encontrar a primeira dificuldade, que é os 60 centímetros não cabem na folha A3, mesmo que eu tire margem e tudo, mas isso é bem normal e bem fácil de resolver. Vocês simplesmente peguem uma outra folhinha extra e coloquem aqui do lado, porque depois a gente vai tirar, nós não vamos usar ela quando acabar o desenho. Então é só pegar dois pedacinhos de folha ou duas folhas A4 e colocar aqui do lado para aumentar a área de desenho da gente. Depois a gente tira. Então, resolvido o problema, na linha que eu desenhei aqui, eu preciso marcar 60 centímetros em tamanho real. Então, 0, agora eu tenho espaço na folha, 60. Seria interessante vocês terem uma régua assim de 60 centímetros, porque o esquadro e tal, ele não vai conseguir alcançar os pontos de fuga. Então, aqui eu vou ter dois pontos de fuga. Então, aqui eu estico a minha linha para chegar nos 60 centímetros. E onde eu marquei os 60 centímetros, eu faço uma marquinha, porque são meus dois pontos de fuga, o primeiro e o segundo. Esses dois pontos só vão servir para a gente montar o desenho, depois a gente pode tirar. Então, deixem eles bem destacados. Então, um ponto, outro ponto, e eles têm que estar distantes 60 centímetros cada um. Bem no meio dessa linha, então a 30 centímetros, eu vou levantar uma linha vertical, que vai ser o meio da minha perspectiva. Tracem ela com qualquer tamanho primeiro. E agora aqui eu vou marcar o ponto do observador, que é a linha a altura dos olhos do observador. Então aqui eu tenho que anotar, na verdade, o pé direito, mas para baixo da linha eu sempre coloco 1,5 m na escala. Então agora é na escala que eu vou desenhar, não é mais com o tamanho real. Então eu vou escolher desenhar na escala de 1:25. Então agora aqui nessa linha eu vou trabalhar com a escala que eu quero desenhar. Aqui eu tenho que anotar o pé direito, mas para baixo da linha eu anoto 1,5 m, que é a altura dos olhos do observador. Então 1,5 m para baixo na escala 1:25. E agora, então, eu marco o pé direito, que é 2,70 m, vindo daqui de baixo até aqui, a altura do pé direito, se for a altura que vocês tiverem no ambiente. No nosso caso é 2,70 m. Então, aqui eu tenho a altura do meu ambiente. Agora, eu vou pegar do meu ponto de fuga aqui da direita, passando por essa linha que eu marquei aqui em cima, eu puxo a partir daqui e levo para lá. Agora até vou pôr a régua aqui que eu não preciso dela. Do ponto de fuga de novo, daqui para lá, e eu já tenho o início da minha parede do lado de cá. Agora, do ponto de fuga da esquerda, eu faço ao contrário. Nessa linha, levo para lá, e daqui para cá. Na verdade, eu já tenho o começo de uma parede e a outra parede. Então, eu não preciso, deixo ela acabando na folha, assim, porque eu não vou usar tudo, depois vocês podem ir apagando os excessos. Então, aqui eu já sei que vai ser o teto e aqui o chão. Agora, para anotar o tamanho da parede de cada lado, eu pego a minha escala e vejo o comprimento da parede. No nosso caso, era 2,80 m. Então, a partir dessa linha central para cá, eu marco 2,80 m e para cá também na escala que a gente desenhou. Então, 2,80 m e para cá, 2,80 m. E aqui, então, eu fecho a minha parede termina aqui. Se o ambiente fosse maior, ele ia ficar maior, mais para o lado. Mas esse tem 2,80 m. Acaba aqui. Eu posso apagar os excessos de parede se eu quiser, não eu deixo assim. E aqui, do ponto de fuga onde terminou a minha parede, eu venho com uma linha para cá, para delimitar o chão do lado de cá.
do ponto de fuga daqui para cá, eu já marquei o tamanho do ambiente. Isso é o chão do meu ambiente. Aqui é a cozinha que nós tínhamos desenhado, aqui é o chão. E eu posso fazer a mesma coisa para o teto, embora a gente não vá desenhar nada no teto, mas do ponto de fuga para onde acabou a parede, para cá, e do ponto de fuga de cá para cá. Então veja que agora a gente só usa os dois pontos de fuga, então ou vai para lá ou vai para cá, e o esquadro para fazer a linha vertical. Agora o que a gente tem que fazer é, nessa linha que a gente tinha aqui do pé direito, marcar as distâncias para fazer o quadriculado. Eu vou fazer de 20 em 20 centímetros, vocês podem fazer de 10 em 10, de 30 em 30, igual a outra perspectiva. Eu vou usar de 20 em 20, então aqui vocês vão marcar de 20 em 20 centímetros. E aqui vai fechar com 10 lá em cima, porque o pé direito é de 2,70. Fazendo isso, eu vou começar a fazer o meu quadriculado para montar a minha malha. Então, marquei aqui, do ponto de fuga daqui, da direita, para lá, eu vou quadricular a minha parede do lado de cá. Isso eu vou fazer para todas as linhas. Eu não preciso ir até lá no final e não preciso riscar daqui até lá, porque senão vai ficar em cima do desenho. Então, ela começa a partir dessa linha do meio, começa a riscar só a partir dali, não precisa riscar tudo. Então, isso eu faço para preencher toda a minha parede do lado de cá e o contrário também, do ponto de fuga da esquerda, passando para cá, eu faço também toda a minha linha do lado de cá. Então, eu vou preencher todas essas duas paredes com as linhas saindo do ponto de fuga. Quando eu terminar de preencher as duas paredes, eu vou fazer igual a gente fez na perspectiva de um ponto de fuga. Eu vou traçar uma linha na diagonal e onde elas cruzarem, a gente vai trazer as linhas na vertical, igual a outra perspectiva. Então, eu só vou terminar essa daqui para vocês verem como fica esse lado. Depois vocês vão seguir para o outro lado. Então, aqui eu preencho tudo, sempre do ponto de fuga para a linha que eu marquei ali. E aqui a gente vai ter todo o quadriculado. Tem que olhar sempre se ele não saiu do ponto de fuga, senão ela começa a ficar toda distorcida. Então, aqui eu monto tudo. E aqui eu acabei a altura. Então, onde essa linha na diagonal cruzou com a linha que a gente fez do ponto de fuga, eu faço quadriculado. Então, aqui ela cruzou, eu faço a vertical. Aqui cruzou e eu faço a vertical. E assim eu vou montar todo o quadriculado da parede, tanto de um lado quanto do outro. Em cada cruzamento da linha diagonal com a linha que veio do ponto de fuga, eu faço esse quadriculado. Faço em toda essa parede, vou fazer a mesma coisa para cá. E para fazer no chão, igual a gente fez nos outros. Então, do ponto de fuga, onde a linha bateu aqui, eu vou puxar para o lado de cá. E depois que eu fizer todo esse lado, que eu tiver essa parede, eu vou vir do ponto de fuga daqui, onde elas cruzaram ali embaixo, e vou fazer o quadriculado. Então, é sempre esse movimento, desse lado e desse lado, desse lado e desse lado. E as linhas verticais com o esquadro. Então, depois de montado, vocês vão ter isso aqui. Eu já tenho uma aqui montadinha. Vejam que eu deixei as folhinhas aqui, ó. Depois a gente vai tirar. Então, eu tenho já uma malha pronta pra gente colocar os móveis em cima. Eu só vou deixar ela fixa aqui para ela não sair do lugar, pra gente conseguir montar direitinho. Então, vocês podem, nesse caso aqui, fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra. Quando a malha estiver pronta, eu pego uma folha transparente e coloco por cima. Vejam aqui, ó. Ficou tudo quadriculado desse lado, tudo quadriculado aqui e tudo quadriculado no chão. Agora eu tenho a minha malha pronta. Então, eu posso colocar uma folha transparente por cima ou desenhar em cima. Eu prefiro fazer assim. E aqui, então, agora eu vou começar a desenhar os meus móveis. Então, eu vou usar também os quadradinhos como as medidas. Então, eu anoto primeiro no chão. Se a gente tinha uma bancada que fica em L, ela fica desse lado e desse lado. Então, se a minha bancada, ela tem, deixa eu usar,
Posso usar o ponto de fuga ainda para me ajudar, mas eu tenho os quadriculadinhos aqui embaixo. Isso aqui é o chão e aqui é o chão que a gente já fez. E aqui é a linha vertical. Então agora eu preciso marcar os meus móveis. Então primeiro eu posso marcar a altura ou marcar no chão. Se a minha bancada tem, por exemplo, 80 centímetros, 90 centímetros, por exemplo, que geralmente é bancada de cozinha, eu vou marcar aqui pela quantidade de quadradinhos os 90 centímetros. O meu primeiro ficou com 10, então 10, 30, 50, 70, 90. Então aqui vai começar a altura da minha bancada. Então do ponto de fuga, onde eu marquei a altura, isso aqui é a bancada encostadinha lá na parede, a primeira linha. E eu já puxo do outro ponto de fuga para cá, porque a bancada ia para o outro lado também. E eu deixo aqui esse tamanho. Aqui ela terminava bem onde terminava a parede mesmo. Então eu já posso aqui no chão, do ponto de fuga para cá, deixar já a profundidade, que vamos supor que seja 60. Então eu vou passar 60 centímetros na minha malha. Então 2, 4, 6. Eu aqui eu vou fazer até um pouquinho maior, porque no finalzinho ali tinha ficado menor. Então aqui termina o meu balcão, e onde eu fechei a altura do ponto de fuga, eu trago para cá, os quadradinhos pela medida da profundidade, eu termino aqui, subo a altura até encontrar com aquela linha ali. Então aqui já é a lateral da minha bancada. Então veja que eu só uso o esquadro para usar vertical e depois, com a régua sempre puxando para o ponto de fuga, eu vou fazer as linhas de comprimento. Então aqui é a bancada, parte de cima, e aqui a bancada, quando ela encontra o armário, encontra no chão. Para cá eu já posso fazer minha outra bancada. Então eu também tenho 60 centímetros, 3 quadradinhos. Conta 3 quadradinhos, puxa do ponto de fuga, e aqui é a minha bancada no chão. Tinha o fogão e tal, depois vocês vão fazer os detalhes. Então aqui é onde as duas bancadas se encontram. Eu vou subir a altura delas até encontrar com essa linha que eu fiz aqui. Então agora eu só vou unindo uma coisa com a outra. Então aqui já é a minha bancada. Na frente, é claro que tem as coisas aparecendo atrás, depois a gente apaga. E para a bancada seguir para cá, eu puxo do ponto de fuga para cá e levo para lá. Então aqui é o tampo da parte de cima, onde eu tenho a pia, que eu vou fazer a janela, e aqui na frente vão as portas e tal. Aí vocês vão fazendo os detalhezinhos. Eu posso fazer um rodapé, por exemplo, de 10 centímetros. Aí eu preciso anotar aqui 10 centímetros, metade de um quadradinho, puxo para cá e levo para lá. Então, ó, sempre esse movimento de um ponto de fuga para o outro, de um ponto de fuga para o outro. Aqui já é o rodapé. Eu posso colocar a espessurinha do tampo, então eu só desço um pouquinho aqui. E assim eu vou fazendo os detalhes, ó. E aqui eu posso agora ir fazendo portinhas na frente, ó. Se eu puxar um pouquinho, vocês vão ver que aqui tá a bancada. Essa linha ali de trás, eu já poderia até apagar. O papel vegetal, ele borra um pouco. Eu poderia até apagar já, porque eu não vou usar mais ela. Então vocês vão ver que vocês podem ir tirando, ó. Aqui já fica o armário. E aí eu posso ir fazendo as portinhas, as gavetas. Esses detalhes para essa perspectiva vocês podem fazer com o tamanho que vocês quiserem. Não precisa se preocupar ainda. Então eu vou fazendo isso aqui, ó. Aqui vai aparecendo as portinhas. Se eu quiser fazer gavetas, puxa do ponto de fuga e vai desenhando as gavetas. E aí vocês vejam o tamanho que vocês querem, assim vão ficando as gavetinhas. A janela aqui na parede, igual a gente fez na outra perspectiva. Então, se ela tá a 1,20 m, por exemplo, do chão, a minha bancada tinha 90. Então, eu puxo mais 20 centímetros, mais metadinha de quadradinho, eu tenho 1,20 m do chão. Então, a minha janela vai começar aqui. E aí eu conto quantos quadradinhos correspondem à altura da minha janela, que aqui eu vou colocar mais ou menos, e eu desenho a altura dela. Então, os quadradinhos servem de régua para vocês. Vejo quanto de distância ela está dessa parede, conto os quadradinhos e começo a janela.
quantos quadradinhos dão o comprimento, termina a janela. E assim eu vou fazendo para todas as outras coisas. Então, vocês vão sempre usar os quadradinhos como gabarito e a régua para utilizar as medidas para cá, elas vão todas para esse ponto de fuga. E para cá, elas vão todas para esse ponto de fuga. E aí, quando vocês terminarem, ó, aqui eu nem coloquei o teto. Então, o teto tá aqui, só para a gente ver como fica. Para cá e para cá. E aqui eu tenho mais ou menos já ó, o esboço da perspectiva. Então, depois que vocês montarem essas caixas, vocês podem apagar as coisas que ficam em excesso e tal, e vocês podem ir fazendo detalhezinhos, por exemplo. Essa é uma de 2 pontos de fuga também. Então, a gente percebe que as coisas vão todas para esse lado ou todas para esse lado. Então, depois das caixas montadas é que eu vou dando os detalhes. Primeiro, eu tenho que montar essa caixa aqui. Então, sempre lembre-se de usar 2 folhinhas extras, porque o comprimento é bem grande. Depois de pronto, eu posso tirar as folhinhas, porque a minha perspectiva fica aqui, ó. Lembrem-se que a perspectiva acabava aqui. Então, eu não vou usar a folha toda como desenho. Então, eu posso tirar as folhinhas de excesso. As folhinhas são só para a gente marcar os 2 pontos de fuga. Depois, o desenho fica dentro da folha, ok? E essa é a perspectiva de 2 pontos de fuga, ok?